poder sentar, irmãos. Por isso temos sempre confiança e sabemos que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Amados, o apóstolo Paulo aqui, ele nos dá revelações de uma vida sobre-humana. É preciso entender isso. Existe a vida do homem natural. O Senhor Jesus Cristo diz que quem nasce da carne é carne, ou seja, ele faz alusão ao primeiro nascimento. Já ventilamos isso aqui na congregação, que é importante nascer de novo. Nicodemos, sendo doutor, que passou por um processo rabino-judaico, e ele ali passou 30, 40 anos estudando para ser um doutor da lei, e Jesus, de uma forma, querendo demonstrar a todos nós, aos homens, que a vertente do Evangelho, da nova aliança, da graça, é vinda do Pai. Nada vem da terra. O apóstolo Tiago diz que a sabedoria humana é terrena, diabólica e animal. Mas a sabedoria que vem do trono de Deus, essa é a sabedoria que deve reinar na vida de todo novo nascimento. Louvado seja Deus. E, amados, o apóstolo Paulo aqui, ele nos dá nuances, ele nos traz revelações. Quando Jesus olha então para Nicodemos e diz: você é doutor? Qual é o problema? Você não é doutor? Você é um doutor da lei. Não sabe disso? Em outras palavras, viu aí? Que o estudo humano, que a teologia humana, que o conhecimento humano não tem como entender o que é dos céus. Jesus disse: se eu estou falando no seu idioma, no seu linguajar terráqueo, humano, você não está entendendo? E se eu falar com o idioma da pátria celestial, de outras dimensões, como é que você pode entender? Aí o apóstolo Paulo vem nessa mesma linhagem do Espírito Santo entrelaçado, não há refúgio nem fuga, e nem ajuda humana, uma força para ajudar o desenrolar e o desenvolver da igreja na sua nova vida. Vem ele e diz assim: olha, amados, Deus nos deu o Espírito Santo para nós, para que todos nós venhamos compreender, ter a compreenditude. Ele nos deu gratuitamente o Espírito Santo, para que nós possamos entender tudo sobre a sua palavra. Tudo sobre a palavra é entendida através da tradução do Espírito Santo. É como um palestrante na ONU, e ele vai lá palestrar e ele começa a falar em português. Ali há 150 nações ou 100 nações, cada uma de um idioma diferente. E eles ali ficam com um fonezinho no ouvido, um headphone, e tudo que aquele palestrante fala, sendo a sua linguagem pátria natural, inglês, português ou hebraico, um tradutor do seu próprio país traduz. E ele passa a compreender o que aquele homem está falando na sua língua. Então o Espírito Santo é a única forma de nos revelar, de nos traduzir aquilo que o Pai trouxe para nós na sua essência e no seu poder. O apóstolo Pedro endosa isso quando ele diz que as Escrituras Sagradas não é de pessoal interpretação. Eu sempre tenho batido isso muito na congregação, porque muitas vezes nós estamos lendo livros, muitas pessoas tentando buscar o conhecimento de Deus, tentando buscar o conhecimento da palavra, indo para uma escola, para um seminário teológico,
que tem ali a sua linha determinada pela religiosidade ou a religião cujo qual fundou aquele monastério, aquele colégio teológico. E aí você vê várias interpretações, cada um diz, eu sou tribulacionista, midi-tribulacionista, pós-tribulacionista, aí existe eras, existe, aí vem por aí várias interpretatividades. O que pode levar aos homens a debates, como diz Paulo, em genealogias loucas que só levam o homem a discussões e leva a contenda de palavras e a invejas e a disputas. O próprio apóstolo Paulo diz, cuidado com essa falsa mente chamada ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Aponta então que ao entendermos esses pontos cruciais, diz mais o apóstolo Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, se alguém não compreende a sã doutrina de Jesus e fica criando invencionices, nada sabe. Então nos mostra a importância salutar de termos uma vida em comunhão com o Espírito Santo, porque é Ele que vai debulhar o milho para você comer a farinha. Quando você torcer as castanhas, Ele já está com a paçoca. Então você não tem que ficar tentando viver a vida cristã militando na carne. Olha só o que é que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo de número 10. Eu peço que você leia esse texto. 2 Coríntios, capítulo de número 10, e o versículo de número 3. Olha como é que o apóstolo Paulo salienta, fortalece, solidifica, sempre batendo nas mesmas palavras. Nós dependemos do Espírito em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. A vida do Espírito Santo em você vai mortificar os desejos da carne do velho homem. Sem uma vida de oração, sem uma vida de alimentar o Espírito em você, alimentar o seu Espírito pelo Espírito, e nessa simbiose você terá vitória da parte de Deus. Capítulo 10, verso 3 diz: porque embora estamos no corpo, embora nos movemos, andamos na carne, aqui ele fala carne biologicamente, ele não fala vivemos na carne relacionado ao fruto da carne em Gálatas 5,17. Ele não está falando sobre o viver na carne dos pecados, do fruto da carne. Ele fala aqui, andamos na carne. Aqui ele diz, andamos nesse viver humano, de dependência de um alimento, de um feijão, de um arroz, de ver com os olhos, de falar com a boca, de ouvir com o ouvido, né? Dos 5 sentidos humanos. Andamos nesse sentimento ainda aqui na terra, humanamente falando. Porém, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Olha só, eu falei mal de um irmão, o irmão então vai falar mal de mim. Alguém me deu um tiro de espingarda, ele me deu um tiro de espingarda, então a tendência humana é eu responder a uma altura maior. Ele me deu um tiro de espingarda, eu vou dar um tiro de escopeta. Ele me deu um peteleco, eu vou dar um murro. Essa é a tendência do homem. Responder a uma altura mais graduada, mais forte. Alguém gritou comigo no tom 8. Ah, é no tom 8? Eu vou gritar no tom 1000. Eu vou mostrar que eu sou mais forte. A cadeia alimentar, cujo qual o homem está sujeito pela queda de Adão, lá em Gênesis. E aí o apóstolo Paulo revela em Romanos que a natureza, os animais, o leão que tem que comer o cervo, né, essa cadeia alimentar, os animais não foram criados para um depender de se alimentar do outro, mas a queda trouxe isso. A ponto que o apóstolo Paulo então nos revela pelo Espírito que a natureza está gemendo essa situação da cadeia alimentar, essa situação do pecado. A própria natureza, ela está em apoteose, ela está na arquibancada, ela está delirando, desejando a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Você pode glorificar o Senhor.
para que os filhos de Deus sejam então suspendidos ao encontro do Senhor nos ares, transformado e quebrado toda essa cadeia em um novo céus e uma nova terra. Amém? Então o apóstolo Paulo, pelo Espírito, nos diz: andamos na carne, mas não lutamos com essas armas. Qual é a arma do vizinho que lhe criou um problema e na delegacia dá uma queixa por danos morais? Qual é a arma de alguém que te caluniou e na delegacia dá entrada a danos morais de difamação? E aí existe todo um código, toda uma constituição penal para cada um problema, para cada uma situação. Alguém roubou a você, você vai então ali na polícia civil e vai procurar o escrivão no departamento de furtos e roubos e você vai dar um decreto. Porém, não militamos neste mundo, estando no mundo. Somos agora novas criaturas. Quem roubava, Paulo aos Efésios 4, não rouba mais. Quem mentia, não mente mais, porque somos nova criatura que se renova em justiça, em verdade, em Jesus Cristo. Nenhuma condenação há para os que não andam segundo a carne, para os que não militam segundo a carne, mas para os que militam pelo Espírito em um novo nascimento. E o apóstolo Paulo dá continuidade dizendo: por que, irmãos, andamos na carne, mas não usamos o revólver, não usamos os artifícios carnais dados pelo diabo? O diabo também dá armas, deu armas a Pedro: foge, escapa-te por tua vida. Deus não está então lhe revelando, o Espírito não está lhe revelando o que é que tu vai fazer lá em Jerusalém. O que é que o Espírito lhe disse? Jesus disse que os doutores, os pastores, os evangélicos da sua época iriam lhe dar murro, iriam lhe bater. E você está indo para lá. E Jesus ali entende que aquela arma, que aquele argumento estava sendo dado pelo diabo. O inimigo lhe dá argumentos. O inimigo aproveita de uma mente caída do velho homem. Paulo escreve em Efésios capítulo 2, 19, que andávamos segundo a nossa mente, separados da vida de Deus, através dos nossos délitos e pecados, estávamos mortos diante do Criador, não existíamos diante do Criador, estávamos mortos, mas Ele nos muito amou e nos tirou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz, em quem temos vida, em quem temos graça, em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo diz: olha, nossas armas, as armas que nós lutamos, não são carnais. As nossas armas são poderosas em Deus. E quais são essas armas que são poderosas em Deus? Quais são as armas de nossas milícias, de nossa militância? O apóstolo Paulo fala em Éfeso, capítulo 6, sobre a armadura de Deus. Nós conhecemos de cor. Quais são as armaduras? Fortalecei-vos na força do seu poder. E Ele nos deu as armas. O apóstolo Paulo, da mesma forma, ele nos diz que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, não é contra seu pai, contra sua mãe. Estará dividido 5 em uma casa, 3 contra 12, 2 contra 3. Vim trazer espada, vim trazer guerra. Que guerra é essa? Guerra humana, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, conflitos entre homens por disputa de terra, por conquistas de territórios e de império, do ego e da queda do primeiro Adão. Se você continua nessa sua vida de combater o mal com o mal, você está militando no exército errado. Você tem prazer na desgraça de uma alma. Agora acorde, não durma não. Eu vou chamar seu nome aqui. Agora acorde, porque agora é a hora que Deus vai te furar mesmo. Dura contra ti, recalcitrar contra os meus aguilhões, diz o Senhor. É para você que Deus está falando. Que tem prazer na desgraça alheia do outro.
que tem prazer em destronar. Subliminamente, o diabo sagaz está dizendo, e Paulo diz a Timóteo, o Deus deles é o ventre. Só cuida das coisas dos homens. Quem é que cuida das coisas dos homens? Jesus disse para Pedro, para trás de mim, Satanás, só cuida das coisas dos homens. Vivemos uma sociedade dinâmica, como vídeo de TikTok. A cada 30 segundos, não dá tempo de você nem se limpar quando está no banheiro. Porque senta ali, se vacilar, fica até 6 da tarde, comida queima, e acontece tudo, perde tempo. A dinâmica virtual, fazendo de você um androide, um zumbi, um ser catatônico, letárgico, não consegue mais ler a Bíblia, porque as páginas da Bíblia não pula com megapixel, com 4K e nem HD na tela dos seus olhos. Não tem dinâmica. É uma luta da carne contra o espírito. Aí o sono vem, o cansaço vem, mas na tela do vídeo, na dinâmica de Satanás, que dá tudo, toda a ração e o alimento para a sua carne e para o seu corpo. Então o apóstolo Paulo ele revela dizendo, porque as armas da tua guerra, da tua luta, não são carnais, mas poderosas em Deus. Você quer lutar na carne? Para ser fracassado, ou você quer o poder de Deus? Você assume que quer o poder de Deus? Nós estamos aqui agora para aliançar. Estamos aqui nos dividendos. Estamos aqui para fazer algum contrato. E um contrato entre ambas as partes. Eu faço algo e você faz algo. Eu vou cumprir o contrato, você deve cumprir o contrato. Eu te dou as armas e tu é simples como a pomba e prudente como a serpente. Eu lhe dou graça e você manifesta graça. Eu lhe dou a água da vida e tu leva a água da vida. Eu lhe dou o poder e você ora pelas almas caídas para serem libertas. Está enganado. Vai para o inferno e queimar quente. Eu vejo no canto do lábio um sorriso da desgraça do outro. Lá dentro você sente que quer a sua carne. Está morto. Está dentro de 4 paredes, mas não faz parte do corpo de Cristo. Expulsa demônio, cura enfermos, mas ouvirá naquele dia, apartai-vos de mim que não te conheço, porque nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E aí vem lá um irmão com o Espírito de Deus na vida dele, no corpo dele, pagando o preço, acabou de tomar um tapa no rosto, ficou os 4 dedos Levi no rosto, ele deu o outro lado e vem andando para dar paz do Senhor para certas pessoas. Você acha que você faz parte desse time? Você acha que o Espírito de Deus não está dizendo para esse crente santo, o demônio, o diabo que você está sendo, um caluniador que você está sendo? Porque a palavra diabo, que vem do grego diabos, caluniador, e quer ter comunhão. A ponto que quando se reúne não é ágape. São pessoas que o apóstolo Paulo estão dizendo, cuidado com aquele que se dizendo ser irmão, é fofoqueiro, é murmurador, é beberrão, é ladrão. Com ele nem sente na mesa para comungar, não tem comunhão das trevas com a luz. É por isso que você se sente um peixe fora do aquário, fora do mar. É por isso que quando a igreja é louva, você não sente a presença de Deus, você é um instrumento estranho, é uma bactéria que apodrece tudo ao redor. É um corpo estranho que entrou no dedo, um espinho de laranjeira, e o corpo vai inflamar um dispositivo biológico natural do corpo humano de apodrecer ao redor do espinho para que expulse o mesmo, porque não pertence ali. Um expurgo. O rei Davi, ele disse, Senhor, expurga-me dos erros que me são ocultos, coisas que estão em mim
e precisam vir à tona. Olhe bem o que você pediu. E de repente você tem alguma área na sua vida, e como é que Deus vai tirar? Vai enviar o anjo Miguel para bater um papo com você de madrugada, ele fulminar e virar você cinza? Você aguenta? Gabriel vai vir? Esse corpo mortal suporta o encontro com seres celestes? E como é que ele vai depurar, decantar, purificar você? Permitindo que alguém fale mal de você, permitindo dificuldades financeiras, muitas vezes problemas familiares. Você abre a boca e diz: quanto mais eu oro, mais luta vem. Obviamente é o resultado da sua oração, e é também o contra-ataque das forças contrárias para demover você da campanha, da oração, da leitura da palavra. É uma palavra do nada, de uma mãe, de um pai, de um marido, de um filho que muitas vezes ainda cristão não vigiou e também está passando suas fases, seus momentos, mas Deus permitiu. E aí de repente você desequilibra e vai para onde? Não sei o que, pererê. E aí Deus disse: você está vendo ainda aí que pode voltar ao velho homem? Que ainda existe um resíduo na bateria, e é preciso ir até o fundo do poço, secar e lavar. E quando está tudo lavadinho, de repente um sargão faz um cocô, e quando você olha para o fundo do tanque está sujo de novo, tem que lavar. E vós estáis purificado pela prática da palavra. Eu vou praticando, e Jesus está dizendo: limpa o interior do copo e o exterior estará limpo. A água vai entrando, a sujeira vai saindo. A água vai entrando, a sujeira vai saindo. A água vai entrando, a sujeira vai saindo. E tome-lhe água da vida, água pura e cristalina, a santa palavra de Deus. As nossas armas são poderosas em Deus. Para quê? Para destruir o irmão, para destruir o irmão que congrega em outro ajuntamento, que também está lutando. É isso que a religião quer, que a carne quer, uma competitividade louca, insana. Você quer fazer parte desse time? As nossas armas são poderosas em Deus. O apóstolo Paulo escreve dizendo: ora, amados, eu quando prego, não prego na sabedoria dos homens, para que ninguém tenha sua fé apoiada na sapiência humana. Mas quando eu prego na fé de Deus, na unção de Deus, na inspiração de Deus. Tudo vem do alto, para que a sua fé esteja em Deus e não no homem. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Você sabe o que é uma fortaleza, meu irmão? Já estudou sobre fortaleza? Já viu como é as muralhas da China, construída 1000, 2000 anos atrás? Já viu como é o escudo protetor de Israel, a laser contra mísseis, uma fortaleza impenetrável? Quando ele diz fortalezas, ele está dizendo sobre principados e potestades que resistem à sua oração. E nos faz lembrar de Daniel, que orava 21 dias e não recebia resposta de oração, mas perseverando ele em oração. Houve uma guerra e alguém foi enviado para socorrer, e no seu devido tempo e na sua devida hierarquia lutar contra o príncipe da Pérsia e destronar aquela fortaleza que impedia Gabriel, o mensageiro, trazer a resposta. E agora nós aqui, humano na terra, uma terra caída, uma terra pecaminosa, uma terra amaldiçoada, contaminada, estamos aqui agora nos movendo
desprotegido, sem armadura, sem capacete, sem a espada do Espírito, ao qual devemos manejar, como Pedro, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade, cujo qual o escritor de Hebreus diz que a espada do Espírito é a santa palavra de Deus, apta para discernir e apta para ir na divisão da alma e do Espírito. Você deseja isso, a espada? Ou está um soldado à paisana? Está feito um zumbi rodando, recebendo todo tiro de tiro. É na esquina, a mulher de vida devassa, contaminando você, colocando sentimentos pecaminosos, colocando sentimentos luxuriosos, sentimentos de prostituição, sedução. É o homem lá na academia malhando para ter glúteos e pernas grossas para seduzir. E aí o diabo vai, é filme, é televisão, é novela, é problema, é de um lado, e você é catatônico. Chega agora para o pé da pia e venha se revestir das armaduras de Deus, poderosas em Deus. Estamos terminando. 10:20, falta 10 minutos. Para destruir o que? Fortalezas. Para destruir o que? Raciocínio. Ideologias. Engel, Marx, Friedrich Nietzsche, Dostoiévski, seja quem for, seja qual for a ideologia, só existe uma arma poderosa. Deus olhou para Jeremias e disse: Jeremias, não é a minha palavra como um martelo que esmiuça a pedra. Não é a minha palavra como um martelo que quebra pedras. Não é a minha palavra como fogo, Jeremias. Poderosas em Deus para destruir fortaleza, destruir raciocínios falaciosos. Jesus vai voltar amanhã. Jesus está ali, quarto céu, tribulação, jubileu, festa de não sei o que, não sei o que. É por isso que eu fico com aquela palavra do profeta Isaías e que o apóstolo Pedro repete: quem nele crê não será confundido. Diga comigo: quem nele crê não será confundido. Há um cruzamento de informações, há um cruzamento de interpretações, mas abrace a sua oração. Balbucie, aleluia, balbucie diante do mestre: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu sou pequenininho, não me ocupo de coisas grandes, nem dos mistérios, mas tenho feito como criança desmamada no ventre de sua mãe. Diga: eu sou grato pela tua salvação, pela tua morte e ressurreição. Se é hoje, se é amanhã, se é poder, se é mistério, o poder é permanecer na fé, na esperança e no amor, na unidade. Você é crente raiz, meu irmão. Saia dessa modernidade, saia desses apócrifos. Se é ou não é, compete a Deus. Mas agora no final surge tudo isso. Agora no final, seu doutor, chega pra cá, meu irmão. Ufo, agora? Por que não no tempo de Jesus, de Paulo? Não tinha não? Começou agora? No ataque, no final, para perturbar, para conturbar sua mente. Blublin, falsas aparições, Raab, ataque do clima, do tempo. Mas você está em quem? Você está na rocha. Você está na palavra. Aleluia.
destruir todo raciocínio, ideologia, falaciosos, toda arrogância, intrepidez do homem sem Deus, os Rabizaque, os faraós, os assírios, os amonitas, os gigantes, arrogância, só pode ser vencida com as armas que Deus lhe deu. Vê aí porque você está fracassando. Vê aí porque os seus projetos estão falhando. Porque você quer ir de você mesmo. Ei! Voltai-vos, diz o Senhor. Volvei-vos ao pó. Eu sou Deus, diz o Senhor. Abraão, compreendendo essa teofania, essa manifestação de Deus, ele entendendo, amados irmãos, essa magnitude, essa incompreensibilidade cujo qual Paulo em sua adoração, em Romanos, ele no seu hino de adoração, invisível, mas real. Abraão então se queda, se dobra e diz: ainda que sou pó e cinza, Basilai, ainda que sou pó e cinza, ouso-me a falar contigo. Aleluia. Qual é a oração que Deus ouve? É aquela no canto na mesa, é aquela tomando banho, é aquela no balcão da padaria, é aquela oração sem calcular o que vai dizer. É aquela oração que você balbucia: ó Senhor, como eu preciso de Ti. É aquela oração que você não marcou o horário. É aquela oração tratando o peixe, tratando a galinha, oxalá que Deus queira. É esse tipo de vida cotidiana. Deus não quer você um robô, meu amigo religioso. Eu dou um dízimo 3 vezes por semana. Eu oro a Deus. Não sou como aquele publicano. Seja o publicano dessa parábola. Oh Deus, eu não tenho coragem de levantar os olhos para Ti, mas eu aqui balbucio, sou pobre. Eu reconheço, sou pecador. Destruímos raciocínios. A arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, os ateus, e levamos cativo todo pensamento que entra na neurociência, na física quântica e arrasta as ondas sonoras, arrasta as ondas audiovisuais. Todo pensamento que corre, trazemos cativos à obediência de Cristo. Para encerrar, tudo isso só tem valor se cumprirmos o versículo de número 6. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência, quando a nossa obediência for completa. Tudo isso só se encaixa no quebra-cabeça. Tudo que você aprendeu aqui agora, depois de ter feito tudo, ficar firme, depois de ter feito tudo que engatilhou, é só vitória. Ó, como diz meu tio Jorge, precisa estar enfronhado com Jesus. Precisa estar na frequência. Quando você engatilha ali, que aclopou, você agora faz parte do exército dos céus. Você faz parte do exército dos céus. Feche seus olhos. Feche seus olhos.
Senhor foi preparar um lugar de repouso e esplendor. Brevemente chamará para casa descansar. Nós os salvos do mundo enganado. Eu quero ouvir a sua voz. Desejamos ir lá. Desejamos ir lá. Que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Nessa terra tesouros não há que nos possam aqui segurar. Desejamos ir ao céu, desejamos ir aos céus, onde Cristo já está, ao lugar onde iremos. Desejamos ir, só vocês desejam. Se coloque de pé. Desejamos ir lá, que alegria será. Nesta terra tesouros não há que nos possam aqui segurar. Desejamos ir aos céus, onde Cristo já está, ao lugar onde iremos descansar. Agora cante com fé. Desejamos ir lá. Desejamos ir lá. Que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Para terminar, neste lar com Jesus, o Senhor, nós havemos de sempre reinar, nós havemos de sempre reinar. Vamos nós ali cantar novos hinos de louvor ao Cordeiro que veio nos salvar. Desejamos. Alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Desejamos ir lá para terminar. Desejamos, lutamos, nos amamos. Desejamos ir lá. Que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Nós teremos Santa Ceia domingo, encerramento da campanha de oração pela família, terça aqui também não perca, no domingo um café, uma comunhão com os irmãos, amém? É dia 1º de outubro, e aí ao sair daqui nós vamos passar ali no colégio Duque de Caxias para dar um voto à nossa irmã conselheira tutelar, e da importância que é isso, não é? Que é cuidar das crianças, que é pessoas que tem que ter uma vida sem a pedofilia, sem um sentimento contrário, como a gente vê aí, incubado de máscara, uma pessoa de total lisura que nós conhecemos e temos que colocar agora, né? Não filho das trevas,